paz do Senhor. Quero trazer uma rápida palavra de Deus para o seu coração. Lucas capítulo de número 9, versículo de número 23 a seguir. O versículo 23 diz assim: Então disse a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Veja que não é uma obrigação servir a Deus, servir a Cristo. Você não é obrigado. Você não é obrigada. Eu não sou obrigado a servir a Cristo. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Eu imagino que foi muito difícil para os discípulos que queriam ser os primeiros no reino de Deus, ter os primeiros lugares, os primeiros assentos, que discutiam entre si quem era o maior no reino de Deus. Agora ouvir de Jesus Cristo que para segui-lo tinha que negar-se a si mesmo, uma autonegação, um autossacrifício. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seria difícil para os discípulos ouvir sobre cruz. Por quê, Pastor Gilson? Vou te explicar. Porque a cruz no Império Romano era um símbolo de desprezo. A cruz no Império Romano, a pessoa, quando ela era julgada e tido como um assassino, ele mesmo deveria carregar a sua cruz até o monte Gólgota, o monte da caveira, Calvário. Ele carregava a sua cruz, o objeto do que ele seria crucificado. Não apenas uma morte de cruz, mas a vergonha que ele passaria diante, de toda aquela situação dos romanos, das pessoas carregando a sua cruz. E Jesus disse: "Você quer me seguir? Quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia, siga-me." Isso devia ter perturbado emocionalmente o coração daqueles que queriam prerrogativas, daqueles que queriam privilégios por seguir a Cristo, por ter deixado muitas coisas, de sonhos, desejos materiais, para seguir o Nazareno que passava por aquelas regiões fazendo milagres e maravilhas. Negue-se a si mesmo, glória ao nome de Jesus, tome a sua cruz e siga-me. Fica uma primeira lição para mim e para você. Seguir a Cristo em primeiro lugar, seguir a Cristo em primeiro lugar, vai exigir de mim e exigir de você renúncia. Renúncia dos nossos projetos, renúncia das nossas vontades agora, para fazer a vontade daquele que nós estamos seguindo. E seguir a Jesus, um outro fator importante aqui, não é andar atrás de Jesus, é trilhar o mesmo caminho que ele passou e ter a consciência de ter o sacrifício que ele teve por ser fiel a Deus e a sua palavra. Então, seguir a Cristo é negar a nossa vontade para que a vontade de Deus prevaleça em nosso lugar. É permitir que não seja mais a minha vontade, que não seja mais a sua vontade, mas que seja a vontade de Deus na minha e na sua vida. Paulo diz: não sou mais eu quem vivo, agora Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, me salvou e se entregou por mim mesmo. Entende-se que renunciar a Cristo, seguir a Cristo, se você quer, então tem que ter renúncia. Quer seguir? Quero, pastor. Quer ser cristão verdadeiro? Quero, pastor Gilson. Então tem que ter renúncia. Tem que ter renúncia. Tem que abandonar os desejos da carne. Tem que abandonar os desejos do pecado. Tem que abandonar a promiscuidade. Tem que abandonar aquela relaçãozinha que Paulo escreve em Efésios, em Gálatas capítulo 5, versículo 19. As obras da carne, iras, porfias, emulações, feitiçarias, inimizades,
idolatrias. Tudo aquilo precisa ser abandonado para quem quer seguir a Cristo. Então, e isso é agradável diante de Deus. Negue-se a si mesmo. É deixar que a nova criatura, agora, se você segue a Cristo, você é uma nova criatura, segundo Paulo escrevendo nos Coríntios, capítulo 2 Coríntios 5:17, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram. Negue-se os desejos da velha natureza e viva os desejos da nova natureza em Cristo Jesus, que habita em mim, que habita em você. É isso que Jesus está dizendo aqui, rapidamente. Pois qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. O que aproveitará o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O tesouro da vida de um cristão, o maior tesouro está em servir a Cristo. O maior tesouro está em perder a sua vida neste mundo, as prerrogativas que o mundo lhe oferece, por amor a Cristo e por amor à sua palavra. Nunca, para quem tem uma convicção do seu chamado ministerial, pode colocar na sua frente os seus projetos, os seus ideais, a sua vida financeira, até porque quem vem para o Evangelho para servir a Deus, não pode vir no Evangelho para servir a Deus querendo riquezas, querendo ser rico, querendo se beneficiar. Digno é o obreiro do seu salário, para viver e sustentar a sua família. Quer ficar rico? Então, continuasse na vida que você estava vivendo lá secularmente, antes de você ter vindo para seguir a Cristo, o Evangelho. É isso que a Bíblia está ensinando. Nós devemos perder a nossa vida para salvá-la. Foco da nossa vida, irmão, é perdê-la nesse mundo para vivermos na eternidade. É claro que bênçãos acompanharão aqueles que são fiéis a Deus. Isso são secundários, não são primários no reino de Deus. O reino de Deus é Mateus 6,33. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você não pode correr atrás das demais coisas e esquecer o objetivo primordial, que é o reino de Deus, que é pastorear, que é orar pelas almas, que é interceder, que é jejuar, que é estar envolvido com os planos de Deus, com a palavra, com o reino de Deus. E vamos lá, rapidamente, versículo de número 25. Que adianta um homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Que adianta viver aqui na terra os deleites que este mundo lhe oferece, que segundo o sábio que Davi no Salmo 90, versículo 10 e 11, que a duração da nossa vida é de 70 e 80 anos, que passam disso, o melhor deles, o que está no top, lá em cima, é canseira e enfado, o melhorzinho deles depois de 80 anos. Então, Jesus diz que adianta ganhar todo mundo e perder a sua alma. Lembra de Apocalipse, em uma das cartas das igrejas da Ásia, daquele homem que disse: olha, eu vou derrubar os meus celeiros porque eu estou enriquecendo, estou me abastecendo, vou construir hoje e outros, e eu vou dizer para minha alma, folga e bebe, e a Bíblia diz: olha, hoje te pedirão a tua alma, o que tens preparado e para quem será. Deixa a porta aqui. Então, versículo 25, que adianta um homem ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? A Bíblia diz: não juntei tesouros na terra, aonde o ferrugem e a traça corrói, mas juntai tesouros no céu, porque lá ninguém vai roubar, lá não se corrompem, lá o ferrugem não destrói as riquezas. Este deve ser o foco daqueles que servem a Deus. Vamos lá rapidamente, versículo 26. Qualquer que de mim das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória no Pai e dos santos anjos. O cristão jamais se envergonhará de Cristo, do seu Salvador amado, daquele que morreu por ele na cruz do Calvário. O cristão jamais, meus irmãos, poderá negar o nome de Cristo. O nome de Cristo jamais poderá ser negado na vida daqueles que servem a Deus.
Versículo 27. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns hão que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. É bem verdade que logo após essas palavras, 3 dos discípulos de Jesus Cristo foram ali para o Monte da Transfiguração e viram coisas tremendas, né? Quem sabe ali uma pré-visão ali do que ia ser o reino de Deus na face da terra, no Monte da Transfiguração. Esteve ali os discípulos de Cristo com ele no Monte da Transfiguração. Então fica essa rápida palavra para mim e para o seu coração. Quer seguir a Cristo? Tem que renunciar. Quer seguir a Cristo? Tem que abandonar o pecado. Quer seguir a Cristo? Cristo ama a mim, Cristo ama você, mas a Bíblia nos orienta a abandonarmos os prazeres, os deleites deste mundo para seguir a Cristo, para seguir a Deus e a sua palavra. Se alguém quer vir após mim, primeira opção, deixe que a minha vontade prevaleça sobre a sua. E é muito difícil, irmãos, quando você subjuga a vontade de Cristo para estar na minha e na sua vida. Se fosse fácil, todos estávamos na igreja. Se fosse fácil, muitas pessoas nos desviavam. Se fosse fácil, meus amados e queridos irmãos, muitos não saíam da presença de Deus. Mas é preciso ter o quê? Perseverança. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Se permanecerdes nos meus ensinos, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então fica essa palavra de Deus para o meu e para o seu coração nessa oportunidade. Deus abençoe sua casa, sua vida. Deus abençoe sua família no precioso nome de Jesus. Amém.